Oi, eu sou Henrique Molder. Oi, meu nome é Amanda Olinek. A gente vai apresentar o parafuso de Arquimedes utilizado na extrusora e sistema de irrigação utilizando o princípio de empuxo. Bom, aqui na introdução a gente vai falar sobre o Arquimedes, que ele nasceu em 287 a.C. em Siracusa, uma cidade-estado da Grécia Antiga. Naquela época, os limites da Grécia eram bem mais amplos do que os atuais, assim como o poder político. Siracusa ficava atualmente a Itália. Pouco se conhece sobre a vida pessoal de Arquimedes, devido aos poucos registros, porém sua obra foi bastante documentada e preservada. Sabe-se que ele foi filho de um astrônomo e que na juventude estudou na escola de Alexandria, onde teve grandes cientistas e filósofos, localizada em Alexandria, no delta do Nilo, no Egito. Até hoje, Arquimedes é conhecido principalmente pelo seu estudo de hidrostática, conhecido como o princípio de Arquimedes, que fala: todo corpo mergulhado, total ou parcialmente, em um fluido sofre uma impulsão vertical, dirigida de baixo para cima, igual ao peso do volume que foi do fluido deslocado e aplicado no centro da impulsão. A história conta que Arquimedes chegou a essa conclusão enquanto tomava banho de banheira, como era costume na época. Ao entrar na banheira, Arquimedes se deu conta que a quantidade de água que transbordava deveria ser igual ao volume do seu corpo. Afinal, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar. Ele concluiu que a resistência do seu corpo sentia ao afundar era provocada pelo deslocamento daquele volume de água. Essa força é o que chamamos de empuxo. Existem algumas contradições em como Arquimedes fez as experiências que resultam nesse postulado, mas o que se sabe é que tudo está relacionado com a densidade dos materiais. A história conta que o rei na época se chamava Hierom e procurou Arquimedes, já que trabalhava em projetos de armas para defender a cidade, para descobrir se a coroa que ele havia mandado fazer era de ouro, ou Ourives poderia ter se enganado, misturando parte de algum metal não tão nobre. Mas o problema é que o rei não queria que a coroa fosse desmanchada. Bom, assim Arquimedes concluiu que, medindo o volume de água transbordado de um recipiente, ele saberia o volume da coroa e, com sua massa, poderia determinar se a coroa era feita de ouro puro, comparando com o volume de massa de ouro. Dizem que Arquimedes ficou tão empolgado com a ideia que saiu correndo da banheira para a sua oficina testar suas hipóteses, gritando Eureka, Eureka, que é em grego encontrei. E nisso teria esquecido de colocar a sua roupa. Se essa parte da história é verdade ou não, ninguém se sabe, mas o certo é que ele conseguiu provar a pilantragem de Ourives. Com seus conhecimentos matemáticos, Arquimedes criou projetos da balança hidráulica, alavancas e mecanismo para movimentar objetos muito pesados e o chamado parafuso de Arquimedes, baseado no movimento em espiral, que ainda hoje é usado no Nilo e em outras partes do mundo para transportar água de locais mais altos. O nosso objetivo do trabalho é abordar a estática de fluidos na área da engenharia de materiais, com destaque na utilização do princípio de Arquimedes, ou empuxo, tendo aplicação no parafuso de Arquimedes, utilizado nas máquinas extrusoras de plástico e sistemas arcaicos de irrigação. Fundamentação teórica. Em todas as áreas do conhecimento humano, o agregar de técnicas e suas evoluções é fundamental importância para o avanço da ciência. Segundo Ramalho, as ciências e as engenharias são processos evolutivos no qual conhecimentos passados são a matéria-prima para as tecnologias atuais. Empuxo. Para compreendermos com exatidão o princípio de Arquimedes, teremos que entender primeiro sobre flutuação. Esse próprio conceito de flutuação deveria ser surpreendente, afinal, sabemos que todos os objetos sofrem a influência da gravidade e se deslocam em direção ao centro da Terra. A questão é que, além do peso, quando estamos imersos em fluido, existe uma outra força chamada empuxo. Devemos lembrar que o fluido é composto por um imenso número de partículas, continuamente em movimento e colidindo com outras partículas ao seu redor.
Essa colisão dá origem à pressão, segundo Halliday. Quando um objeto está imerso em um fluido, ele é constantemente bombardeado por partículas que, em conjunto, exercerão uma pressão sobre ele por todos os lados. Quanto maior a profundidade em que nos encontramos no fluido, maior será a pressão exercida pelas partículas. Quando o objeto está a uma profundidade maior do que seu topo, sua extremidade mais baixa sofrerá mais pressão do que sua extremidade mais alta, segundo Tripler. Como a pressão multiplicada pela área resulta em uma força, o objeto submerso sofre uma força resultante verticalmente para cima, a qual chamamos de empuxo. Tal força, peso, tanto a força-peso quanto a força de empuxo atuam ao mesmo tempo sobre o objeto e o resultado depende delas vencer essa disputa. Disso, tiramos duas interferências. Se a força-peso é maior do que a força do empuxo, a força resultante fará o objeto acelerar para cima. E se a força-peso é menor que o do empuxo, a força resultante fará o objeto acelerar para baixo e afundar. A sacada de Arquimedes foi que a força de empuxo depende de um módulo igual ao peso de um idêntico volume de fluido deslocado. Vamos entender da seguinte maneira. Quando o objeto é submerso, ele desloca com uma determinada quantidade de fluido e passa a ocupar seu lugar. O peso da quantidade de fluido deslocada é exatamente igual ao módulo da força do empuxo. Então, essa é a demonstração do conhecido princípio de Arquimedes, onde o empuxo é igual à densidade do fluido vezes o volume do objeto deslocado vezes a gravidade, onde a densidade e o volume é uma massa deslocada vezes a gravidade, ou seja, o empuxo é o peso da porção do fluido deslocado pelo corpo. Isso é válido para qualquer fluido, independentemente do formato do objeto. Parafuso de Arquimedes, ou bomba de parafuso, conforme a figura 1, é um maquinário que tem como meta transportar fluidos entre dois pontos que possuem inclinações diferentes, ou seja, do mais baixo para o mais alto. No princípio, essa máquina era feita introduzindo um parafuso em um cilindro. A parte mais baixa do parafuso é colocada no fluido que se quer transportar e, através de alguma força, ele é girado. Na medida que o parafuso é girado, o objeto, líquidos ou grãos, a ser transportado, sai de uma extremidade para outra. Dentro do aparelho, o cilindro não pode ser estagnado. Esse princípio é justificado pela quantidade de fluidos a ser transportado. Essa quantidade está intimamente relacionada com a velocidade angular e o empuxo ocorrido. Conforme a figura 2, Leonardo da Vinci desenhou uma versão do parafuso de Arquimedes, onde a hélice foi substituída por tubos helicoidais, dispostos em torno do eixo de um cilindro. Além do transporte da água, o princípio do parafuso de Arquimedes passou a ser aplicado em mecanismos de transporte de inúmeros outros materiais, transformando-se em um tradicional processo de elevações de grão. Mostrou grande utilidade na remoção de terra durante as operações de cavação e, em menor escala, é utilizado para levar os alimentos até o triturador das máquinas de moer. Sistema de irrigação. Em regiões como o Império Romano, os parafusos foi utilizado com grande frequência em sistema de irrigação. Como é um sistema de fluido, pode ser usado para retirar lamas e esgotos. Apesar destes terem sólido em sua composição, a relação com a densidade não interfere na utilização do aparelho. Esse dispositivo facilita o transporte de água, sólido e grão para locais mais altos. Era muito conhecido e utilizado pelas civilizações romanas, egípcias, gregas, entre outras. Como a gente pode ver na figura 3, ao girar, sua extremidade inferior fica mergulhada na água, e então ela é transportada pelo parafuso, chegando lá em cima. O empuxo atua sobre um objeto quando mergulhado em um fluido qualquer. O parafuso está rodando na água. Extrusora. Um dos equipamentos amplamente utilizados na indústria de plásticos é a extrusora. Ele possui a fabricação de filmes, perfis,
tubos, monofilamentos e etc. Além de geração de material granulado novo e reciclado. Essa extrusora, na imagem, ela é a extrusora de produção de filmes plásticos. Como funciona? O processo de funcionamento da extrusora consiste na alimentação de um funil, como pode ver ali na imagem, na parte superior do equipamento com o material moído ou granulado, que através da gravidade cairá sobre uma rosca que o levará dentro de um cilindro aquecido por resistências elétricas. Curiosamente, parte desse calor é provido pelo próprio atrito do material granulado com as paredes do cilindro. Nessa fase, o material passa por 3 zonas: alimentação, compressão e dosagem. Na zona de alimentação, a rosca possui sulcos profundos, pois o objetivo é somente aquecer o material próximo ao seu ponto de fusão, capaz de transportá-lo para a compressão. Na zona de compressão, existe a redução progressiva dos sulcos da rosca, comprimindo o material contra as paredes do cilindro, promovendo sua plastificação. E na zona de dosagem, os sulcos da rosca são continuamente curtos, fazendo que haja uma mistura eficaz do material e a manutenção da vazão diante da pressão gerada. Ao chegar no final do cilindro, o material é forçado contra as próprias telas de aço, que estão ali na imagem, na parte ali da quebra do fluxo com o cabeçote da matriz. Em seguida, o material passa pela matriz, onde tomará a forma do produto desejado. A partir desse ponto, o resultado pode ser o mais variado possível, como eu já falei. Rosca de extrusão. É dentro da rosca de extrusão a nossa principal parte. Ela é, em tese, o parafuso do Arquimedes. A extrusão está ligada a isso, né? O transporte de fluidos dentro da máquina, e a rosca ela é baseada no parafuso de Arquimedes, como eu disse, que transporta o próprio fluido, que é um polímero no estado fundido. Ela realiza o transporte e plastifica o material ao mesmo tempo, atua numa velocidade de 30 a 150 RPM, dependendo da produção que eu vou fazer do material. Ela tem que ser extremamente eficiente, porque a sua manutenção ela é muito longa e ela é muito delicada, então ela tem que ser sempre 100% eficiente, não pode ter muitos problemas. Ela tem que ter uma durabilidade muito grande também, ser trocada poucas vezes durante sua vida útil, e deve ocorrer a plastificação e homogeneização do material. Dentro da rosca de extrusão, acontece a seguinte teoria de fluxo. O fluxo de arraste, ele tende a seguir o movimento, se a gente analisar uma extrusora de baixo para cima, ou de cima para baixo, mas de baixo para cima, principalmente no sentido da esquerda. O fluxo contra a pressão, que é gerado pelo parafuso, ele tem nesse sentido na segunda imagem ali. As duas somadas, elas geram o fluxo resultante, que acaba sendo meio que helicoidal, como se fosse uma escada, aquelas escadas antigas. Nessa foto que a gente pode ver aqui, ela explica a diferença de pressão ao longo da rosca. Como vocês podem ver, na zona de alimentação, como eu disse, a pressão tende a ser mais alta e vai seguindo uma tendência a diminuir a pressão, dependendo da posição que ela se encontra durante a rosca, né? Na zona de compressão, já temos uma ali, parte de C e B ali, como mostrado no gráfico, que já está meio que na metade da pressão final, aproximadamente isso. E na parte de vazão, controle de vazão, que é a mesma coisa que zona de dosagem, você tende a observar que ela tem uma seguida a descer, mas ela encontra meio que tudo junto a pressão devido àquela parte final, que eu falei que há uma mistura do material total usado na rosca junto com a vazão da pressão gerada. Aplicação do parafuso de Arquimedes desde a antiguidade até os dias atuais. Nas mais remotas civilizações, este equipamento ele vem sendo utilizado de forma constante, fazendo o transporte de diversos tipos de fluido e sólidos, como a gente falou anteriormente. Esses transportes podem ser feitos de forma horizontal ou vertical. No vertical, a Amanda apresentou, e no horizontal, a maioria das extrusoras são assim. Na antiguidade, o parafuso foi utilizado para a retirada de água das minas, como a Amanda falou, mas neste caso, eles eram colocados em diversos equipamentos de série, cada um com 5 metros de comprimento aproximadamente. Com o avanço das
técnicas de produção, este princípio foi implementado no transporte de grãos, principalmente, tornando-se um método bastante difundido em todo o globo. Também houve grande utilização dessa máquina quando foi empregada para remover terra nas operações de escavação e também, consideravelmente mais reduzido, foi empregado em sistemas de moer alimentos nos dias a dias, até propriamente algumas pessoas têm dentro das próprias cozinhas. Nos dias atuais, esse dispositivo ainda é amplamente utilizado no bombeamento de sólidos granulados e líquidos, tanto nos países mais industrializados quanto nos de terceiro mundo. Em países subdesenvolvidos, que é o nosso caso, a aplicação é muito utilizada no campo da irrigação agrícola, uma vez que geralmente essas localidades ainda não adquiriram bombas elétricas, por exemplo. Conclusão. Com a apresentação do nosso trabalho, a gente pôde verificar a aplicação do parafuso de Arquimedes feitas por diversas áreas, tanto na parte de irrigação, como a Amanda falou, como na parte da extrusora, que é um exemplo utilizado na indústria. O sistema de irrigação foi um negócio muito arcaico, feito com materiais muito simples, de maneira muito eficaz para a época. Óbvio, tudo tem uma limitação. O tamanho, a produção, tudo isso limitou na época a utilização do parafuso, porém foi algo muito importante e revolucionário. Dentro da extrusora no setor industrial, a gente tem qualquer coisa que você pegar dentro da sua casa de plástico. Alguma dessas coisas provavelmente foi feita por uma extrusora. Um exemplo são os canos de PVC. Uma curiosidade não precisa somente ter uma rosca para, por exemplo, produzir. Você pode ter 2 ou até 4. Elas são extremamente raras, mas existem. E as extrusoras de rosca dupla, elas são utilizadas no processo principalmente com PVC, já que a capacidade de misturar e o bombeamento do material é bem melhor do que na monorrosca. A aplicabilidade do empuxo, ela pode ser entendida como no exemplo que a Amanda deu lá no começo, do bloquinho, tanto dentro da aplicação do parafuso de Arquimedes, como a gente foi. E várias ideias em seguinte foram inspiradas, por exemplo, a de Leonardo da Vinci, que ele utilizou como a mesma funcionalidade, porém de uma maneira material diferente. E aqui temos as referências. Caso o professor queira observar ou ler cada uma delas, eu sugiro pausar o vídeo e dar uma analisada. Caso queira, o senhor pode contactar a gente que a gente manda o link para o senhor. Muito obrigado. Muito obrigada.